você que pode, abre comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, versículo 16. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que fala sobre renovo. Quantos querem ser renovados por Deus? Diga, eu quero. Deus falou muito ao meu coração a respeito de renovo, e eu creio que existem pessoas aqui que precisam ser renovadas. Sabe, a boa notícia é que Deus é maior interessado em fazer isso. Amém? E aí quando eu cheguei aqui, o Marlon falou, eu perguntei, mano, e aí, como é que foi o primeiro culto? Ele falou, cara, foi maravilhoso, foi incrível. E o pastor pregou sobre renovo. Eu falei, então existe algo em Deus que vai ser gerado aqui hoje. Amém? 2 Coríntios 4, 16 até o 18, você que achou, acompanha comigo aqui. Diz, por isso não desanimamos, porque embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Sabe o que eu acho incrível em 2 Coríntios 4,16? O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, tudo aquilo que você enfrenta de tribulação, de dificuldade, circunstâncias, tudo isso é leve e momentâneo. Talvez alguns de nós, se a gente pudesse falar para Paulo e se encontrar com ele hoje, a gente diria, Paulo, você está dizendo isso, mas você não sabe o que eu enfrento. Você não tem ideia das dificuldades que eu passo na minha casa. Você não sabe como é que está o meu casamento. Você não sabe o que eu tenho enfrentado com os meus filhos. Agora, é interessante que o mesmo homem que declarou isso foi um dos maiores homens até hoje a terem revelações a respeito do Evangelho e do Reino de Deus. Mas ele morreu sozinho. Se a gente fosse analisar hoje sobre a nossa ótica, a caminhada de Paulo, a gente diria que Paulo não teve sucesso. Agora a grande questão é, segundo aos olhos de quem Paulo não foi bem sucedido? Se a gente for analisar tudo aquilo que a gente tem buscado hoje em Deus, muitas coisas que a gente tem passado, a gente entenderia de que Deus não está com a gente, porque muitas vezes nós temos o entendimento que Deus é bom ou ruim, dependendo das circunstâncias que nós estamos passando. Quantos estão entendendo isso? Se eu estou vivendo um momento bom, Deus é maravilhoso. Se eu estou vivendo um momento de crise, Deus, onde é que você está? Na verdade, Deus ele continua sendo Deus, apesar daquilo que eu passo, porque como o que Paulo declara em 2 Coríntios, tudo que eu passo é leve e momentâneo, se comparado àquilo que está por vir. Ei, eu não sei o que você tem passado, mas a palavra de renovo que eu vim compartilhar com você é que aquilo que está sendo gerado em Deus para a tua vida é infinitamente maior do que os seus olhos têm visto. Paulo declara, olha, não se pode comparar, porque interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, e os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos então os olhos não naquilo que se vê. Você pode declarar isso? Diga, os meus olhos não estão naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório. Você pode declarar isso mais uma vez? Diga, o que eu vejo é transitório. O que me cerca vai passar, mas aquilo que Deus está fazendo permanece para sempre. Você quer saber aquilo que Deus tem gerado na tua vida? Alguns jovens me procuram às vezes e falam, pastor, eu quero saber quando algo é de Deus e quando não é. Muito simples, aquilo que é gerado em Deus, ele permanece. A palavra de Deus tem uma passagem que eu sou apaixonada por ela. Jesus ele começa a falar a respeito de dois homens que constroem uma casa, e ele fala, olha, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem que constrói uma casa sobre a terra. E aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Quantos aqui já ouviram essa passagem? Agora o que eu acho interessante é que a palavra diz que os ventos fortes, as tempestades e as chuvas vieram sobre as duas casas. Outra coisa que me chama a atenção é que Jesus ele diz que aquele que constrói sem os fundamentos sobre a terra
ele conclui a sua casa também. Ambos concluíram o que estavam fazendo. Ei, sabe o que isso me ensina? Nem tudo que dá certo é certo. Eu creio que o homem que constrói a sua casa sobre a terra, ele até termina mais rápido do que aquele que constrói sobre a rocha, porque ele não perdeu tempo fazendo os fundamentos. Quantos estão entendendo? O homem que construiu sobre a terra, talvez ele tenha olhado para aquele construído sobre a rocha e ele tenha terminado antes. Eu acredito que ele até gastou menos. Ei, concluir um projeto que você deseja não significa que Deus está nele, porque a questão não é se a gente consegue experimentar coisas novas, a questão é quanto tempo elas duram. O que Deus está dizendo para nós é: ei, mantenha os olhos não naquilo que se vê, porque toda a tua conquista material, se não estiver em mim, ela passa. Mantenha os seus olhos não naquilo que se vê, porque toda crise que pode estar sendo gerada dentro da tua casa, eu dou uma palavra e ela cessa. Mantenha os seus olhos não naquilo que se vê, porque todo problema que você pode estar enfrentando hoje, daqui a algum tempo, é só um testemunho daquilo que eu fiz. O que Jesus está convidando é o seguinte: construa a tua história sobre a minha palavra, ou seja, construa a tua história sobre a rocha, porque momentos difíceis vêm, as circunstâncias vêm, mas aquilo que eu faço permanece para sempre. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Aquilo que eu faço permanece para sempre. Sabe, essa mensagem que eu quero compartilhar hoje fala a respeito de renovo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que renovar, se você chegou no momento em que você precisa ser renovado, eu quero te dar um conselho: não tente fazer de novo da mesma forma que você sempre fez. Sabe, tem uma frase de Einstein que me chama a atenção. Ele diz que loucura é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você deseja que 2017 seja o melhor ano da sua vida, você precisa mais do que apenas uma declaração. Você precisa ter atitudes de fé que caminhem junto com ela. Você precisa vir aqui e declarar: 2017, eu creio, já é o melhor ano da minha vida. Mas caminhando com essa declaração, você precisa ter atitudes de fé. Você quer ser renovado hoje? Quantos querem? Então o meu conselho é: agora que Deus te dá uma nova chance, faça tudo de acordo com a vontade dEle, porque aquilo que Ele faz permanece para sempre. Tem outra coisa que me chama a atenção, se eu não me engano, está lá em Romanos 8, que fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E logo depois, no versículo 31, ele diz: e se Deus é por nós, quem será contra nós? Você quer uma receita para que tudo aquilo que você faz permaneça de pé? Eu vou te dar uma direção: é só você deixar Deus agir por você, porque aquilo que Ele faz permanece para sempre. Quantos estão entendendo isso? Então eu quero começar essa mensagem de hoje falando sobre renovo. E eu creio que pessoas vão sair daqui completamente renovadas por Deus. Sabe, tem uma frase de Agostinho que me chama muita atenção. Olha só que incrível isso. Agostinho, ele disse: eu já li em Platão, em Sócrates e outros filósofos algumas palavras sábias, mas eu nunca li em nenhum deles: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O que Agostinho está dizendo é que o Evangelho não é uma boa ideia. O Evangelho não fala a respeito dos nossos pensamentos. O Evangelho fala a respeito do poder de Deus para transformar toda a nossa história. Ele está dizendo: olha, eu já vi grandes pensadores falando coisas muito sábias, mas eu nunca vi nenhum pensador poder declarar: vinde a mim, você que está cansado, porque eu te aliviarei. A boa notícia é que aquele que pode aliviar toda a tua carga, aquele que pode renovar teu coração, aquele que pode renovar tuas forças, a tua expectativa, as tuas esperanças, Ele já está aqui, Ele deseja fazer isso. A palavra de Deus diz que da parte dEle, para todas as promessas que Ele nos fez, nós já temos o sim e o amém. Você sabia que tem pessoas que têm promessas de Deus, mas vivem como se estivessem aguardando Deus desejar fazer, sabe? Aquilo que Deus te prometeu, na mesma hora em que Ele declarou, Ele já desejou fazer. Ele só está esperando você estar preparado para receber. Pastor, eu tenho tantas promessas de Deus e elas não se cumpriram. Deus está aguardando e Ele está mais ansioso do que você para cumprir. Amém? Glória
Glória a Deus. Sabe, o Evangelho é o poder de Deus para gerar transformação em nós. E é sobre esse poder que eu quero falar hoje. É muito comum em todo início de ano a gente ter expectativas sobre renovar. É muito comum no início do ano a gente desejar renovar o nosso casamento, a gente renovar a nossa casa, a gente renovar os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas sabe, eu percebi que às vezes a gente tem uma visão equivocada a respeito de renovar. Às vezes a gente entende que renovar é jogar tudo fora e começar do zero. Você sabia que tem algumas pessoas que têm jogado o casamento no lixo porque parece que não deu certo? Tem pessoas que têm jogado relacionamentos no lixo porque algumas coisas não estão dando certo. Isso é reflexo da nossa geração. A nossa geração trata algumas coisas como se fossem descartáveis. Relacionamentos hoje são descartáveis, casamento hoje tem se tornado descartável para muitos. Você sabia que até o pastoreio para alguns tem se tornado descartável? Se eu não gosto da palavra do pastor, eu vou embora e procuro uma igreja que eu goste mais. Se o pastor não tem mais tanto tempo para mim, eu vou trocar de igreja e vou procurar alguém que goste mais ou que me dê mais tempo. Preste atenção. O que eu vim declarar é que renovo da parte de Deus não significa jogar tudo fora. Você não vai precisar abrir mão da tua família. Deus vai fazer algo novo na tua casa. Você não vai jogar fora o teu chamado. Deus vai renovar você com aquilo que Ele sempre te chamou para fazer. Quantos estão entendendo? Você não precisa abrir mão dos sonhos que Deus te deu. Ele vai gerar algo novo naquilo que Ele sempre te prometeu que ia cumprir. Pastor, eu quero viver algo novo, eu quero ser renovado. Então mantenha firme aquilo que Ele te prometeu, e Ele vai fazer algo novo aonde você está. Você não precisa sair de lugar, você não precisa mudar de trabalho, a não ser que Deus te dê uma direção para isso. Você não precisa fugir dos problemas, você não precisa fugir da crise. Sabe, eu tenho visto alguns jovens que, quando algo começa a dar errado, eles tentam pular para um outro projeto, e para um outro, e para o outro. Preste atenção. Jesus, em todo o tempo que Ele caminhou, Ele não fugiu dos problemas. Pelo contrário, quando os problemas vinham diante dele, Ele declarava uma palavra, e aquilo que era ruim se tornava bom. Quantos estão entendendo isso? Sabe, eu creio que uma palavra de Deus é capaz de mudar toda a tua história. Uma palavra de Deus foi capaz de ressuscitar Lázaro. Uma palavra de Deus foi capaz de tornar um cego de nascença agora enxergar. Uma palavra de Deus através de Jesus mudou toda a história de quem caminhava ao lado dele. Sabe qual é a boa notícia? A mesma palavra que Ele liberou naquela época continua viva hoje, vai mudar você também. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre 2 pontos capazes de mudar completamente o meu ano de 2017. Sabe, eu estava procurando para compartilhar com vocês o significado de renovo. Eu achei um significado interessante. Renovo significa um galho novo que brota do topo de uma árvore recém-cortada e dá origem a uma nova árvore. Renovo é um galho novo que nasce em meio a algo que acabou de ser cortado. Eu vou falar para a galera desse lado que eu vi, sabe? Renovo é algo novo que nasce em meio a uma árvore que acabou de ser cortada. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, preste atenção, Ele é a videira verdadeira e nós estamos enxertados nele. Sabe o que eu vim declarar? Não importa o que você passou, enquanto você se mantiver nele, você vai continuar frutificando. Pastor, 2016 foi traumatizante para mim, então se prepara, porque onde houve corte, agora há renovo de Deus. Você pode aplaudir a Ele por isso? Glória a Deus. Aonde há crise, é onde Deus se manifesta. Ei, a gente precisa entender. Sabe, às vezes a gente esquece como Deus se relacionou durante todo o tempo através da história. Você sabe onde o Deus do impossível se revela? Em meio a impossibilidades. Às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, a gente quer que Ele se revele em meio às nossas vontades. Não é assim que funciona. O Deus do impossível, Ele vai se revelar para você quando tudo diz que não. Aí Ele entra na história e Ele muda completamente ela. Sabe, eu passei por momentos na minha vida que eu não desejei ter passado, mas em meio àqueles momentos Deus se revelou para mim como alguém que poderia fazer infinitamente mais do que eu imaginava.
Sabe o que essas experiências trazem para a gente? Uma porção maior de fé. Quando alguns problemas hoje tentam se levantar, eu sei o Deus que veio comigo nas batalhas anteriores, eu sei que Ele vai continuar vencendo todas elas. Eu tenho um pai que é maravilhoso, e eu sempre compartilho aqui coisas que eu já vivi com meu pai. Eu sou apaixonado pelo meu pai, e ele é muito humilde, ele é muito carinhoso. Os jovens aqui conhecem ele, são apaixonados por ele também. E ele costuma dizer: meu filho é o meu pastor. Eu tenho tanto prazer de pedir conselho para André, porque durante o tempo que a gente era sócio, eu passei por tantas crises, e André parecia que ele ficava sempre inabalável. Só que hoje eu posso compartilhar com eles coisas que ele não via antes. Já teve momentos em que dentro do escritório eu me tranquei no banheiro e eu chorei. Já teve momentos que dentro do escritório, no meio do dia de trabalho, eu entrei dentro do banheiro, me tranquei e eu clamei. As pessoas ao seu redor às vezes vão olhar para você e não vão imaginar aquilo que você está passando. É porque na verdade você não precisa que tenham pena de você. Você sabe quem te mantém de pé e quem vai cumprir as promessas ao teu redor. Foi, você está com o rosto um pouco inchado? Quem foi? Não, eu estou alegre. Tem algo novo de Deus sendo gerado. Sabe, o corte pode até estar doendo, mas você crê que existe algo novo sendo gerado no lugar. Aonde houve vergonha, agora Deus traz para nós dupla honra. Aonde houve crise, agora Deus traz para nós honra, unção, crescimento, romper. É assim que Deus faz. Eu me lembro inúmeras vezes trancado no banheiro daquele escritório, chorando por dentro, dificuldades na minha casa, dificuldades financeiras. Eu já passei por dificuldades que você não tem nem noção. Eu já passei por crises dentro da minha casa de saúde que você não tem ideia. Mas sabe, eu olho para trás e vejo o Deus que me sustentou naquela época. Quem é capaz de deter quando Deus age a meu favor? A gente precisa crer nisso. Pastora Vânia, ela fala algo que me chama muita atenção. Às vezes algumas pessoas vão pedir bolsa do Carisma ou desconto, e ela fala algo interessante. Ela pergunta assim: meu filho, se eu te falar que eu vou te dar um desconto até o final do ano, você acredita na minha palavra? Aí o aluno fala: claro, pastor. Meu filho, se eu falar que eu vou pagar todo o Carisma para você, você acredita na minha palavra? Claro, pastor. Então por que você acredita naquilo que eu falo, mas muitas vezes você não acredita naquilo que o próprio Deus fala? O seu Deus já declarou que vai suprir todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Sabe, às vezes a gente dá mais atenção ao que outros falam do que o próprio Deus nos fala. Eu não sei se você já teve momentos assim. Eu já tive momentos na minha caminhada com Deus que a preocupação com o que os outros falavam a meu respeito era maior do que o que Deus pensava a meu respeito. Sabe qual é o problema de viver assim? É que enquanto a gente está recebendo aceitação, está tudo bem. Mas se a aceitação parar, a gente para no meio do caminho com ela. Sabe, o pastor Drummond, ele fala algo que mexeu demais comigo, eu quero compartilhar com vocês. Se não é a aceitação que te mantém de pé, não é também a rejeição que vai te paralisar. Ei, se não são as pessoas ao teu redor que te colocaram aonde você está hoje e te deram a família que você tem, não são elas que têm poder para mudar a tua história. Se não é a opinião de quem te cerca ou trabalha contigo, que gerou você desde antes de todas as coisas, não são eles os únicos capazes de mudar toda a tua história. Ei, preste atenção no que eu estou falando. A gente tem que entender quem nós somos em Deus e o amor que Ele tem por nós. A palavra de Deus diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o único filho que Ele tinha, para que agora todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A palavra dele também diz que se Ele deu o seu único filho, não nos dará também juntamente com Ele todas as coisas? Sabe, se eu creio que Deus ele foi capaz de entregar o seu filho por mim, eu creio que Ele não vai deixar de fazer nada a meu favor. Quantos estão entendendo isso? Não se limite àquilo que outros falam a teu respeito. Eles não te conheciam antes de Deus te gerar. Não se limite ao que as pessoas têm falado sobre a tua família. Eles não conheceram a tua família antes de Deus gerá-la. Não se limite à opinião dos outros. A opinião deles é passageira, mas aquilo que Deus tem para você permanece para sempre. Sabe, eu tenho compartilhado sobre algo que Deus tem falado demais comigo. Eu falei domingo passado sobre as promessas que já estão em nós. Você pode declarar isso comigo? Diga: a promessa está em mim. Alguns domingos atrás eu compartilhei sobre aquilo que é real dentro de mim,
vai mudar a realidade ao meu redor. Eu creio que muitos não estavam aqui, mas eu compartilhei uma palavra que fala a respeito de Jesus no meio de uma tempestade. Essa passagem é muito conhecida. Jesus, ele está no meio de uma tempestade, enquanto está todo mundo desesperado, ele está dormindo. Os discípulos então vão lá, chamam ele, acordam ele desesperados, perguntam: mestre, você não está preocupado que a gente vai morrer? E só para resumir, Jesus ele levanta e ele dá uma ordem: se aquieta e cessa toda a tempestade e todo o vento impetuoso. Ei, acompanha comigo aqui, olha só que poderoso. Sabe o que eu aprendo com Deus? O que Jesus fez foi muito mais do que dar uma ordem ao mar e aos ventos. O que Jesus fez foi declarar que as realidades que já existiam dentro dele mudassem as realidades ao seu redor. Os discípulos estavam com medo. Sabe qual era a realidade que havia dentro de Jesus? Paz. A tempestade veio, o que existe dentro dele? Paz. Ei, acompanha comigo, isso vai ser libertador. Eu creio que a vida de Deus vai fluir em você. Creia e retenha essa palavra. Alguns discípulos com medo da morte, alguns até questionando Jesus. Eu não sei se você já passou por momentos assim, em que a gente vira para Deus e pergunta: Deus, será que você não está vendo o que eu estou passando? Você não está vendo a minha situação? Você não se preocupa comigo? Olha que contraditório. Se ele respondesse, ele diria: como assim? Eu dei o meu único filho no teu lugar para que você não pereça. É você que precisa confiar na minha palavra. Eu já te falei o que eu tenho a teu respeito. Eu tenho promessas para você. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para que eu e você receba o fim que deseja. Como assim? Como assim? Deus, a minha esposa me traiu. Pai, meu filho está drogado. Pai, minha empresa quebrou. Você não está olhando para mim, filho, você não está entendendo. Não fixe os seus olhos naquilo que é visível, porque aquilo que é visível é transitório, mas aquilo que você não vê permanece para sempre. Olha isso, cara, que libertador. Jesus está no meio de uma tempestade. Você pode declarar isso? Diga: Jesus está no meio de uma tempestade. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que tinha ao redor dele? Pode responder. O que tinha ao redor de Jesus? O que estava acontecendo ao redor dele? Tinha uma tempestade. O que era visível aos olhos daqueles homens? Agora, por que Jesus estava tranquilo? Porque ele não se move por aquilo que ele vê, ele se move por aquilo que ele crê. A palavra de Deus dizia a respeito dele que darei ordem aos meus anjos a seu favor, para que você nem sequer tropece em pedra alguma. Ei, você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Você é o Filho de Deus, aquele que vai retirar o pecado do mundo. Sabe por que Jesus estava tranquilo? Porque ele sabia qual era o projeto de Deus para ele. Então ele sabia: ainda não se cumpriu, eu não vou morrer. Ainda não se cumpriu o que Deus declarou, não chegou a minha hora. Ei, entenda isso. Ainda não se cumpriu as promessas do meu Pai. Não vai ser aqui que eu vou morrer, porque eu vou vencer o inferno e a morte, e eu vou dar vida para todo aquele que crer em mim. Não vai ser no meio de uma tempestade, porque vai se cumprir a promessa do meu Pai, que disse que maldito é aquele colocado sobre o madeiro. Jesus sabia que para que a promessa se cumprisse, era necessário que ele morresse numa cruz. Ei, acompanha comigo, cara. Ele sabia que ele morreria numa cruz, amém? Ele estava no meio do barco. Existia alguma cruz ali? Então não é chegada a minha hora. Sabe por que Jesus tinha certeza que não era chegada a hora? Porque ele tinha intimidade com Deus e sabia o que tinha preparado para ele. Sabe por que às vezes a gente tem crises, medo e ansiedade? Porque a gente não para ouvir o que Deus está falando. Então quando a gente vê algo à nossa frente, eu não sei se eu vou conseguir ultrapassar, eu não sei se eu vou conseguir romper, eu não sei se eu vou conseguir. Ei, preste atenção. Se você ouvir do próprio Deus o que Ele tem para você, você sabe que Ele está te esperando do outro lado desse obstáculo. Ele está te esperando do outro lado dessa crise. Ele está te esperando do outro lado dessas circunstâncias, porque Ele te prometeu até onde vai te levar. Então você descansa na certeza de que Ele vai cumprir. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Sabe outra coisa que eu aprendo com essa passagem? Jesus, ele não diz para o mar se acalmar e para o vento se aquietar à toa.
que Ele está fazendo é muito mais poderoso que isso. É maravilhosa a palavra de Deus. A gente precisa ter mais prazer nela, porque ela ensina pra gente pelo que o coração de Deus se move. Amém? Entender a sua palavra é entender o que move o coração dele. Olha só que incrível isso. O que Jesus fez, na verdade, foi pegar uma realidade que havia dentro dele e transformar as realidades ao seu redor. Ei, o que havia dentro dele, paz. O que havia ao redor dele, tempestade. Você pode declarar isso? O que havia dentro dele, paz. O que havia ao redor dele, tempestade. Agora, quando Jesus ele declara: se acalma a tempestade, cessa toda a tempestade, se acalma o vento, se aquieta. Sabe o que acontece? A paz que havia dentro dele gerou paz ao redor dele. Eu compartilhei também sobre Paulo e Silas na prisão, e eu quero compartilhar porque muitos não estavam aqui. Paulo e Silas estão na prisão e a palavra diz que eles estavam lá acorrentados, e eles começam então a louvar a Deus. Quantos aqui já conhecem essa passagem? Sabe, eu não sei você, mas para mim louvor é sinal de adoração e alegria. Ninguém que está cativo consegue louvar com alegria. Eles não estavam com um louvor de choro, eles estavam com um louvor de júbilo, eles estavam alegres. Agora, como é possível alguém que está acorrentado ter alegria? É porque ao redor deles eles estavam presos. Você pode declarar isso? Ao redor deles, grades. Diga: ao redor deles, cadeias. Diga: ao redor deles, guardas. Mas dentro deles, liberdade. Eu não sei o que está ao teu redor, mas eu vim declarar que aquele que crer em Jesus, a palavra dele diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Ei, aquele que crer nele não se move mais por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Dentro de você há uma paz que excede todo entendimento. Dentro de você há a vida de Deus. Dentro de você há a liberdade capaz de romper todas as cadeias. Dentro de você há promessas que vão se cumprir. Tudo isso está dentro de você. Sabe, alguns talvez me perguntariam: pastor, por que você tem falado tanto sobre aquilo que está no nosso interior? Você falou sobre as promessas que estão dentro de nós. Você falou sobre as realidades que estão dentro de nós. Hoje eu quero falar sobre o renovo e aquilo que já está dentro de você. Sabe por quê? É porque eu creio que no nosso interior é que tudo acontece. Quando Deus entrar na tua história, mudar o teu interior, tudo ao teu redor vai ser transformado também. Quando Deus mudar toda a tua certeza, as tuas razões, os teus sonhos, os teus projetos, quando Deus retirar todo o medo, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a mentira do inferno, quando Deus retirar do teu coração toda a preocupação com toda a palavra contrária lançada sobre você, sobre a tua casa, sabe, vai estar tudo tão limpo e vazio, que Ele vai dizer: agora eu posso entrar e encher com a minha vida. Você quer ser cheio da vida de Deus? Entenda, Ele não ocupa o mesmo lugar que tristeza, morte e doenças. Quando Ele entra, elas têm que sair. Quando Ele entra, elas têm que sair. Eu já estou quase finalizando. A galera da banda tá completa. Eu tenho mais 10 minutinhos? Tá de boa? Vem comigo então, vem comigo. Eu tenho mais 10 minutos, amém? Eu quero falar sobre algo que vai transformar a tua história em 2017. E esse renovo depende de você renovar a tua visão. Você pode declarar isso? Diga: eu preciso renovar a minha visão. E eu preciso renovar o meu posicionamento. Abra por favor em 2 Reis 6:8. Eu quero compartilhar algo contigo. 2 Reis 6:8. Reis 6:8. E eu quero encher o teu coração de fé a respeito do que Deus vai fazer esse ano na tua vida. Pastor, mas é só em 2017? Não, 2017 só está começando. Depois vem 2018, 2019. Amém? Acompanha comigo até o versículo 18. Olha só que incrível. Olha, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois dele se reunir com os seus conselheiros, ele disse: eu montarei o meu acampamento em tal lugar.
Mas o homem de Deus, diga, o homem de Deus, mandava uma mensagem ao rei de Israel dizendo: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Só para você entender, existia um povo que estava lutando contra Israel. E aí quando o rei dizia: olha, nós vamos atacar Israel tal noite, em tal lugar, sabe o que acontecia? Deus falava com o profeta, e o profeta dizia: olha, eles vão nos atacar aqui e nesse dia. Sabe, quando a gente ouve a voz de Deus, Ele nos diz até aonde ir, o que não fazer, com quem se conectar, que portas entrar, que portas não abrir. Deus, Ele dá a direção. Olha só que incrível. E aí continua comigo, versículo 10, diz assim: então o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, e assim que vai ficar o inimigo, ele vai ficar furioso, mas o problema é dele, porque a gente continua rompendo. E diz: convocando então todos os seus conselheiros, ele perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu então um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, tem falado para onde nós vamos ou o que nós vamos fazer. Na verdade é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Glória a Deus. Versículo 13 diz: ordenou então ao rei: descubram aonde o homem de Deus está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram então que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Você pode declarar isso? Diga: quando eu me posiciono, o inferno se levanta, mas em Cristo ele vai cair. Olha que maravilhoso. Os conselheiros chegam para o rei e falam: rei, na verdade não é nenhum de nós que está dizendo para onde a gente vai atacar, é um homem de Deus chamado Eliseu. Então o rei reúne os exércitos e diz: olha, agora eu quero que vocês cerquem a cidade de noite. E talvez assim esteja a vida de alguns aqui. Você olha ao teu redor e parece que cercaram a tua casa. Você olha ao redor e parece que cercaram os teus sonhos. Você olha ao teu redor, parece que cercaram a tua família, a tua empresa. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui, mas o Deus que agiu daquela forma vai agir hoje também. Olha só o que diz: o servo então do homem de Deus, ou seja, um servo de Eliseu, se levanta pela manhã bem cedo, e quando ele sai, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado toda a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Então o profeta respondeu, você pode declarar isso comigo? Diga: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E olha só que incrível, Eliseu então orou e disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Ei, preste atenção. O servo de Eliseu olha e está tudo cercado ao redor deles. Segundo o que os olhos dele podem ver, não tinha como fugir do tamanho daquele exército. Quando Eliseu olha para aquele exército, sabe qual a oração de Eliseu? Primeira oração: Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele possa ver o que realmente está acontecendo ao nosso redor. Olha o que Deus fez. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você pode entender? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Cheio de carros. Agora sabe o que é maravilhoso? O servo de Eliseu não conseguia ver os exércitos de Deus ao redor deles. Sabe qual é a boa notícia? Os exércitos inimigos também não. Tem algumas coisas tentando te paralisar, eles não têm ideia, mas existe o Senhor dos exércitos que está à frente de toda a tua batalha. Coloca comigo, por favor, na tela. Olha só, Eliseu então faz a primeira oração: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver. E a segunda oração que ele faz, coloca para mim, por favor. Segunda oração que ele faz: e ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Versículo 18 diz: e quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele então orou: Senhor, fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Sabe o que eu quero declarar? Deus não só vai renovar a tua visão, Deus não só vai abrir os teus olhos para que você possa entender, como Ele vai te deixar invisível em meio a toda inferno, toda cilada do inferno, toda investida do inferno. Eles vão te procurar, não vão
glória a Deus por isso. Ei, onde é que está a família do André? Eu estava procurando eles, eu não consigo enxergar. Ei, a tua família continua lá, mas o inferno não consegue ver. Deus, Ele vai renovar a tua visão e Ele vai mudar a tua história. Sabe, para finalizar, eu quero declarar que Deus vai não só renovar a tua visão, como Deus vai renovar o teu posicionamento. Você pode declarar isso? Diga: eu vou renovar o meu posicionamento. Você quer viver o melhor ano da tua vida? Eu vou te dar dois caminhos. Em primeiro lugar, a gente precisa ouvir mais. Você pode declarar isso? Diga: eu preciso ouvir a voz de Deus. João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 5:24 diz: eu asseguro que quem ouve a minha palavra, quem ouve o quê? Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, e já chegou, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Ei, quando você ouve a voz de Deus, você sabe o que está no coração dele. Quando você ouve a voz de Deus, você sabe as promessas que ele tem a teu favor. A voz de Deus é poderosa. A palavra de Deus diz que a voz dele é capaz de despedaçar todos os cedros do Líbano. A voz de Deus é capaz de tremer o deserto. A voz de Deus é capaz de tirar todas as coisas. Ele muda a tua situação, ele cria coisas que não existiam, ele retira coisas que te abatem, ele retira coisas que te desanimam. Ei, a voz de Deus tem poder para mudar toda a tua história. Então o que eu preciso para mudar a minha história? Eu preciso ouvir mais a voz dele. Eu preciso ouvir mais do que ele tem para mim. Sabe que a gente precisa ouvir menos as vozes ao nosso redor e ouvir aquilo que está se falando dentro de nós. Você pode declarar isso comigo? Diga: Pai, os meus ouvidos, os meus olhos e o meu coração estão abertos para entender e aceitar a tua vontade sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Amém. Sabe, a gente precisa ouvir mais de Deus. Você sabia que Deus continua falando? A gente que precisa falar menos para começar a ouvir o que Ele está falando com a gente. Eu lembrei hoje meditando sobre isso com uma professora que eu tive. Se algum dia você estiver me assistindo pelo YouTube, beijo, amo você. Quase repeti por causa dela, mas hoje entendo quanto ela foi usada para mim fazer crescer. Sabe, eu tive uma professora que os alunos começavam a fazer bagunça. Sabe o que ela fazia? Ela diminuía o tom da voz. A turma fazia então mais bagunça. Sabe o que ela fazia? Ela falava ainda mais baixo. E eu achava que louco. Como assim? Está todo mundo gritando, ela está falando mais baixo. É porque ela disse uma vez passada o seguinte: eu não vou me desesperar para compartilhar o que eu tenho com vocês. Quem quiser ouvir, se aproxima. Sabe, às vezes a gente está esperneando, a gente está reclamando, a gente está... Deus, que vida, quantos problemas, Deus, que situação, que crise. Você está falando e Deus, Ele está baixinho, falando: se aproxima, eu tenho algo para falar com você. Se aproxima, se aproxima. Deus, mas se acalma, eu tenho algo para falar com você. Quando a gente dá a oportunidade de se aproximar, a palavra todo mundo falar, e ouvir, sabe o que Ele fala no nosso coração? Filho, fica com paz, porque eu tenho para você coisas maiores. Eu tenho para você sonhos maiores, eu tenho para você caminhos melhores. Quantos creem nisso? A segunda coisa que eu quero falar para finalizar essa mensagem é que eu preciso também declarar. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu preciso declarar o que eu vou viver. Sabe, eu preciso em primeiro lugar ouvir o que Deus está falando comigo. Jesus, antes de compartilhar algo, ele ouviu o que Deus tinha para falar. Jesus, antes de começar o ministério, se recolhe 40 dias em jejum e oração para ouvir o que o Pai tem para falar. Quando Jesus então sai de lá e começa o ministério dele, às vezes a gente quer começar a experimentar milagres sem ouvir o que Deus está falando. Às vezes a gente quer começar a experimentar romper sem ouvir o que Deus está dizendo. Ei, Jesus era o próprio Deus, o Verbo que se fez
fala a respeito de um centurião. Você já deve ter ouvido essa palavra, eu não vou me alongar muito. Chega então um centurião, um homem que tinha muito poder diante de Jesus e fala: Senhor, existe um servo meu doente na minha casa e eu tenho muito carinho por esse servo. Eu preciso que você cure ele. Jesus fica muito solícito e fala: claro, eu vou até lá. Olha só que louco isso. O centurião então diz: não, Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu sou um homem que lida com poder e autoridade. Entenda isso. Aquele centurião ele fala: eu lido com poder e autoridade. E quando eu dou uma ordem ao servo meu, eu digo vai, ele vai. E quando eu digo vem, ele vem. Jesus, eu sei que você tem autoridade, por isso eu te peço, apenas libera uma palavra e o meu servo será curado. Olha que maravilhoso isso. Ao ouvir isso, Jesus então admirou-se e disse aos que o seguiam: eu digo-lhes a verdade, nem em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Sabe o que diz em Mateus 8,13? Coloca para mim, por favor, Mateus 8,13 diz: então Jesus disse ao centurião: vá, porque como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. Quantos creem que há poder sobre uma declaração? Você pode então declarar comigo aquilo que você quer viver esse ano. Você pode levantar sua mão mais alto que você puder. Você pode declarar: diga, a minha casa está guardada pelo sangue de Jesus. A minha vida está guardada pelo sangue de Jesus. Diga, eu não vou pular em 2017, mas eu vou romper no melhor ano da minha vida. Diga, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, 2017 já é o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Quantos aqui já ouviram uma palavra de Deus? Levanta a mão. Algo que Ele falou sobre o seu futuro, o seu chamado, sua família. Levanta a mão mais alto. Ok. Quantos já ouviram 2 vezes a mesma palavra? Uau, glória a Deus. Quantos já ouviram 3 vezes a mesma palavra? 4? Alguém já ouviu 4 vezes a mesma palavra? Ok. Teve alguém que falou: lá vem. Amém, obrigado, thank you so much. Love you guys, love you, Rocket and Hype. Quando eu ouço uma vez uma palavra, significa Deus quer falar comigo. Quando eu ouço 2 vezes a mesma palavra, significa Deus confirmou o que já falou comigo. 2 na Bíblia sempre fala a respeito de confirmação. Quando eu ouço 3 vezes a mesma palavra, significa Deus deve estar achando que eu esqueci o que Ele já falou comigo. Irmão, se você já ouviu de 3 vezes para cima, não significa que Deus está ansioso para cumprir. Significa que você é teimoso para ainda não ter se movido naquilo que Ele pediu para você se mover. Uau, eu já ouvi 4 vezes Deus falando a mesma coisa. Isso não é algo necessariamente bom. Deus está lembrando algo que você não deveria ter esquecido. Noé ouve de Deus uma palavra, ele começa a construção da arca. Uma direção, por décadas ele se manteve. Hoje a gente ouve dezenas de palavras. Por uma crise a gente já desiste. Mas Deus não falou com você 10 vezes. Falou, cara, mas olha a minha situação financeira. Não, Deus não se esqueceu de você por conta de um momento que você está vivendo. As palavras que Deus libera não são cativas aos momentos que você vive. Irmão, a gente está falando de um Deus que se move na eternidade. Você consegue imaginar um Deus que fez o tempo, passei na eternidade. A Bíblia chama Ele de maravilhoso conselheiro, Deus forte. Vamos falar isso junto, diga: maravilhoso conselheiro, Deus forte. Irmão, se Ele é o Pai da eternidade, a Bíblia está dizendo que a eternidade nasceu dEle. A eternidade é filha de Deus. Então como que um Deus que não só se move na eternidade, mas Ele gerou a eternidade, como esse Deus vai ser pego de surpresa com algum momento adverso que você está vivendo? Irmão, eu imagino Deus que é antes de todas as coisas, permanece depois de todas elas, passeia na eternidade, considera 1000 dias como 1000 anos como se fossem um dia, olhando para um mês de crise que você está vivendo, e você dizendo para Ele: você se esqueceu de mim. Ele olhando para o plano total falando: oi? Desculpa, filho, você está falando de quê mesmo? Estou falando do mês de agosto de 2016. Você se esqueceu de mim.
Você se esqueceu de mim. Eu passei a maior crise do meu ministério. Ou eu tive uma crise na minha família. Ou eu passei vergonha porque eu não tinha como sustentar minha casa naquele mês. Ou imagino Deus falando: me dá só um tempo para eu ampliar e chegar nessa partícula que você chama de crise, porque para mim é uma vírgula na construção da sua história. O que eu tenho para você não dura os 80 anos que você vai viver aqui. O convite que eu tenho com você é para caminhar comigo na eternidade. Os seus 80, 60, 40 anos de vida aqui são nada comparados àquilo que eu estou te convidando para viver comigo. Eu tenho projetos e palavras de vida eterna para você. Você está comigo? Diga amém. Mas quando a gente está exposto a uma teologia que só fala Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai empoderar, Deus vai cumprir no hoje, o problema é que eu começo a achar que a minha caminhada com Deus, ela acaba quando eu morro. E é por isso que tem tanta gente ansiosa. Eu quero viver logo antes que eu morra, para que se cumpra tudo que Deus prometeu. Irmão, aqueles que confiam no Senhor, eles não se cansam, voam alto como águias, eles enxergam além do alcance, são renovados durante a jornada. Mas a sua história com Deus não termina quando você morre. É interessante, quando a gente vai celebrar um casamento, uma das coisas que a gente normalmente ministra no final dos votos é que essa aliança dure até que a morte os separe. Mas o que Jesus fez com a gente é muito mais profundo. Os votos de casamento que Jesus fez com a noiva, de braços abertos naquela cruz, em outras palavras ele estava dizendo: eu prometo que eu vou redimir vocês, que eu vou abençoar vocês, que eu vou trazer vocês de volta para a presença do meu Pai, que eu vou tirar a sentença, o julgo, o juízo, e vou dar para vocês filiação, sobrenome, paternidade, e eu prometo que eu vou ser um com você até que a morte nos aproxime. Um casamento natural pode sofrer uma separação quando alguém morre, mas o casamento que Jesus propõe com a noiva, na verdade ele vive uma aproximação quando a gente morre. É por isso, irmão, que viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque estamos mais próximos daquele que vamos caminhar todos os dias da nossa vida. Você está comigo? O problema é que às vezes a gente esquece de falar do céu. E é por isso que uma crise temporária rouba tanta alegria de tanta gente na igreja. Porque se eu estou olhando só para o tempo de agora, eu acho que um mês de crise significa uma ausência de Deus. José não acreditou que os anos de cativeiro eram uma ausência de Deus, e é por isso que ele viu a promessa se cumprir no tempo de Deus. Davi não acreditou que a perseguição de Saul era uma ausência de Deus, por isso ele viu o cumprimento das promessas de Deus. Noé não acreditou que a demora na construção da arca era uma ausência de Deus. Você pode pegar qualquer herói da fé, qualquer homem que te inspira na Bíblia, irmão, todos eles precisaram entender que a crise que eu vivo hoje não significa que Deus não esteja comigo. Você está comigo? Diga amém. Então vamos voltar para o lance do trailer do Poderoso Chefinho. Sabe o que é louco? A gente derrama o máximo que a gente pode. Vai ter gente que vai chegar em casa e vai falar: e aí, amor, como é que foi o culto hoje? Foi bom. Ele falou de quê? Poderoso Chefinho, alguma coisa do tipo. Falou de um trailer da Ceci. Legal, o culto foi da Disney, né? Legal. É uma analogia tão simples, mas ela pode gerar vida em alguém aqui nessa manhã. Amém? Primeira coisa que eu aprendi com Cecília vendo um trailer: quando a gente tem a mentalidade infantil, a gente se sacia com um pouco, como se aquilo fosse tudo. Segunda coisa que eu aprendi, porque eu de verdade fiquei meditando sobre isso e aquilo me impactou. A Cecília, por mais que ela tivesse excited, por mais que ela tivesse ansiosa para ver o filme, só eu podia comprar o filme para ela. Porque pede os dados bancários e um adulto que tem uma conta pode pagar para que o seu filho, que ainda é criança, possa ter acesso ao filme. Sabe o que eu aprendi naquele dia? Por mais excited que eu possa estar com aquilo que eu quero ver, só está disponível quando for maduro e quando eu pagar o preço. Pega isso, irmão. Por que nem toda palavra profética se cumpre? Porque nem todo mundo quer pagar o preço. A palavra não se cumpre no dia que você recebe, a palavra se cumpre no dia que ela se cumpre. Quando ela se cumpre. É louco porque o meu pai, há alguns anos atrás, escreveu uma carta para mim e ele botou sem data. E por mais que ele não tivesse o entendimento de por que ele botou a data e deixou em branco, hoje a gente entende o porquê.
E aí, tempos depois, quando a gente foi enviado para cá, eu estava desmontando o meu gabinete lá em Niterói. E aí, quando a gente pega a minha Bíblia, abriu e tinha um papel dentro. E era a carta do meu pai, falando sobre coisas que ele queria viver ao meu lado. E aí, uma das coisas que ele estava dizendo era: filho, eu ainda vou ver você pregando em estádios em outras nações. Aí, pega isso, irmão. A gente está no gabinete aqui, no Green Room, antes de começar, segunda-feira. Vitor Hugo vira para ele e fala: Deus te deu um livramento. Que é a mesma palavra que meu pai recebeu no domingo ou no sábado. Não, no sábado. Alguém falou com ele: Deus está te dando livramento. Eu sinto que tem algo no seu coração que é para roubar a alegria do pastor André, paralisar, trazer distração sobre esse mover de Deus. O inferno quer tocar você para parar ele. Mas um homem de Deus vai te dar a mesma palavra para confirmar o que eu estou falando. Isso foi no sábado. Chega na segunda, o Vitor Hugo fala: vejo Deus te dando livramento no coração, suas artérias sendo desentupidas. E Deus te deu um bônus e acrescentou anos de vida para você ver o que você ainda não viu. Uma promessa de Deus de que o seu filho vai pregar em estádios e você vai estar lá com ele. Na hora a gente lembrou de uma carta, irmão. Ele vai chorar, gente, ele nunca chora. Isso é inédito, hein? Você que está vendo isso aqui. Aleluia. Te amo, paizão. Deus de detalhes, né? Aí hoje eu estou pregando, quem está aqui, acabou de chegar essa semana, é um médico que cuidou do meu coração quando eu quase morri, alguns anos atrás. Você pode celebrar pelo Deus de detalhes que a gente serve. Aquela carta foi escrita, inspirada por uma visão que Deus deu, algo que Deus colocou no espírito dele. Aí Deus usa alguém, através de uma palavra profética, para trazer a sua memória: eu ainda não concluí o que disse que faria. Agora entende isso, irmão. Do dia em que aquela carta foi escrita até o dia em que ela vai se cumprir, tem muito sangue, suor e lágrima envolvido no meu ministério. Teve muita desonra, momentos difíceis, plantando igreja com 1000 e poucas pessoas, mas com a minha conta de luz cortada em casa, vivendo algo incrível no ministério, mas passando desafios financeiros em casa. Irmão, não são só flores. Tem um provérbio oriental, já falei sobre ele alguma vez aqui, que diz que homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam homens difíceis. É cíclico. Então talvez algum momento difícil que Deus está permitindo que você enfrente, não é porque Ele não ama você, é porque Ele não quer que você seja mimado e pare na primeira retaliação, no nível que Ele quer te levar. Então, irmão, quando Deus me ensina a não ficar reclamando com uma batalha pequena, o meu caráter está sendo forjado para que as batalhas que Ele vai permitir que eu enfrente também não me parem no futuro, irmão. Quem aprendeu a lidar com ursas e leões enfrenta gigantes sem nenhum medo. O tempo do preparo não é o tempo da ausência de Deus. Você precisa de estrutura para receber a unção que Ele quer derramar sobre você. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Todo homem carrega 3 coisas: tempo, talento e tesouro. Todo homem extraordinário em Deus derrama os 3. Tem gente que derrama tempo. Eu estou servindo na igreja, eu estou ajudando, eu não vou ofertar, eu já estou indo e eu não recebo nada de combustível para ir. Eu estou só falando de coisas hipotéticas, ok? Não acontece isso aqui em Miami, amém? Eu ajudei com isso daqui, eu ajudei a comprar isso daqui, eu não preciso dizimar ou ofertar. O meu tesouro não precisa ser derramado, eu já derramei o meu tempo. Tem gente que derrama só talento. Você nunca pode contar com essa pessoa. Ela nunca vai além daquilo que, entre aspas, ela poderia. Ela vai sempre no limite, mas ela tem um dom. Ela fala e você vê Jesus no que ela fala. Ela prega e você vê Jesus na forma como Ele prega. Ela ora e você vê unção quando ela ora. Essa pessoa tem um talento. A grande verdade, irmão, é que tem gente que só oferta o tempo, tem gente que só oferta o talento, tem gente que só oferta o tesouro. Mas o que vai liberar portas abertas como a sua casa nunca viu
É quando a gente tem o entendimento de falar: Deus, tudo que eu tenho é seu, então toma o meu tempo, toma o meu talento e toma o meu tesouro, faz o que você quiser. É interessante porque o processo que a gente viveu para ter acesso ao Green Card é algo que eu nunca imaginaria viver. O nosso não foi por um visto religioso e nada que isso desmereça, nem por um visto de habilidades especiais. Deus deu acesso para a gente na nação com visto de habilidades extraordinárias. Esse visto é considerado uma prioridade para a nação. Médicos que têm teses, estudiosos que têm teses, algo que favorece a nação. A nação olha e fala: ele é prioritário, a gente precisa dele aqui. Aí você vai falar: o que fez você ser gabaritado para poder ter acesso ao seu Green Card? O meu chamado. O que você faz? Eu ajudo pessoas. A gente fez um teste com Cecília para que ela ficasse segura na entrevista. Filha, se perguntar o que seu pai faz, meu pai ajuda pessoas. Qual que é a base do processo? Eu sou um spiritual leader. Eu sou um líder espiritual e eu ajudo pessoas a vencerem ansiedade, depressão e mudar a sua história. Deus me deu uma ideia de um projeto, de um movimento de combate à ansiedade e depressão. A gente está desenvolvendo um aplicativo, isso vai mudar a vida de milhões de pessoas. Qual que é o seu professional plan? Eu quero ajudar uma comunidade estrangeira a fazer história onde ela foi plantada. E eu creio que a gente pode mudar a história. Então, irmão, o que me capacitou, eu coloco entre aspas, para receber o que eu recebi, é a minha consciência do talento e do tesouro que Deus me deu e a minha disponibilidade de gastar tempo com Ele. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Isso aqui não é um pastor te convencendo a servir mais, a ofertar mais. Isso é muito pouco para aquilo que eu estou querendo te convocar. Eu estou te convidando para fazer história com Deus. Se você quiser fazer história com Deus, você precisa entender essa lei espiritual de que sementes liberam acesso. Sementes liberam acesso. Você recebe isso? Somos 7.300 pessoas conectadas. Tem um lugar que eu nunca nem ouvi falar. Isso é um país? Maiote? Isso é um país? Bélgica, Reino Unido, Espanha, México, Eslovênia, Maiote, Chile, Angola, África do Sul e Itália. Sementes liberam acesso. O problema, gente, é que tem momentos em que a gente quer tentar comprar acesso. Eu quero pregar nessa manhã. Alguém quer ouvir algo de Deus? Eu só tenho mais 5 minutos para finalizar. Não se distrai. Tem gente que quer tentar comprar acesso. Tem uma história interessante na Bíblia. Fala a respeito de Davi indo buscar a Arca da Aliança, que naquela época carregava a presença manifesta de Deus. Olha para mim, eu preciso ser bem rápido. A Bíblia diz que ele fez a coisa certa do jeito errado. Ele queria trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. Então ele envia carros de boi para que isso fosse mais rápido. Então o resto da história você já sabe. A Arca da Aliança é colocada sobre os carros de boi. Eles estão vindo no deserto de volta para a cidade. Em algum momento os bois tropeçam. A Arca da Aliança cai. Uzá tenta segurá-la e ele é fulminado na hora. Então levam essa Arca da Aliança para a casa de Obed-Edom, para que ele pudesse guardá-la ali, até que Davi entendesse de Deus o que ele precisava fazer. A Bíblia diz que 3 meses a arca permaneceu na casa dele, e por 3 meses tudo que ele fez prosperou. Essa notícia então chega para Davi: rei, tudo que Obed-Edom faz, desde que a presença de Deus foi para a casa dele, prospera. Tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Então Davi fala: eu acho que está na hora da gente buscar de volta a presença, mas a gente vai fazer diferente agora. A gente não vai tentar comprar acesso, nem acelerar. A gente vai no tempo de Deus. Convoca os sacerdotes, coloca a arca sobre os ombros dele. Só que a gente vai fazer algo além. Além da gente caminhar com a arca da aliança nos ombros, a cada passo que a gente der, a cada X passos que a gente der, a gente vai sacrificar um boi e um novilho. Você está comigo ainda? Diga amém. Aí eles dão alguns passos, param, sacrificam o boi e o novilho. Dá mais alguns passos, para, sacrifica um boi e um novilho. Dá mais alguns passos, para, sacrifica o boi e o novilho. Irmão, olha para mim. Olha que louco isso. A mesma ferramenta que Davi usou como atalho, agora Davi usou como sacrifício. Ele poderia ter sacrificado um cordeiro, ele poderia ter sacrificado algum outro tipo de animal, mas ele utiliza o atalho que sabotou como sacrifício para liberar. Irmão, guarda isso em nome de Jesus e recebe isso. Você está pronto para acessar
promessas, milagres, sinais, maravilhas, quando você estiver pronto para sacrificar os seus atalhos. Tem muita gente que não está vivendo o novo de Deus porque está tentando usar de atalhos para chegar no lugar que Deus prometeu. O lugar que Deus preparou para você não precisa da sua ajuda para chegar lá. É Deus que vai te levar até lá. Você está comigo? Agora sabe o que é louco? Davi pega a mesma ferramenta. Ele levou a arca com bois e agora ele sacrifica bois. E dos céus, eu queria que você imaginasse da perspectiva de Deus, olhando dos céus, a cada tantos passos, um boi e um novilho sendo sacrificado, e o rastro de sangue que era deixado até o próximo sacrifício, e o rastro de sangue deixado até o próximo sacrifício, e um rastro de sangue deixado até o próprio sacrifício. Sabe o que é interessante? Da perspectiva dos céus, um caminho de sangue foi desenhado entre o lugar da queda e a cidade. Não, você não entendeu. Eu vou pregar para alguém avivado aqui nessa manhã. Irmão, pega isso em nome de Jesus. A prefiguração de Jesus está acontecendo no sacrifício de Davi. Um caminho de sangue restaurou o que foi quebrado de volta à cidade. Um caminho de sangue restaurou o acesso. Um caminho de sangue restaurou a presença. Um caminho de sangue restaurou a promessa. Um caminho de sangue mudou a história. Um caminho de sangue trouxe redenção sobre aquele povo. Jesus não precisa dos nossos atalhos. E se tem um lugar que é convidativo, vivemos em busca de atalhos, esse lugar se chama América. A gente quer facilitar através de imigração, a gente quer facilitar através de ferramentas, estratégias, pessoas. Tem brasileiro que chega aqui e já quer saber como é o esquema para eu poder crescer rápido aqui, irmão. Ou você vai crescer segundo a sua velocidade, ou você vai crescer segundo a velocidade de Deus. Ou você vai entrar em portas que você teve estratégias para acessar, ou você vai entrar em portas que só Deus podia abrir. Você crê nisso? Diga: eu creio que eu não preciso de atalhos para viver as promessas. Finlândia, Guatemala e Paraguai conectados agora. Emirados Árabes Unidos conectados agora. O acesso do seu destino, irmão, está esperando pelo sacrifício dos seus atalhos. Deus vai trazer a memória de alguém aqui nessa manhã. Algum atalho, você já sabe o que é, que você precisa sacrificar para o romper de Deus vir sobre a tua casa. Algum atalho na tua empresa, algum atalho no teu casamento, algum atalho no teu chamado, algum atalho no teu processo migratório. Você não precisa casar com alguém para ter um papel. Ou Deus te trouxe aqui ou não trouxe. Ou Deus te deu legalidade aqui ou não deu. Eu sei que eu posso perder membros por conta dessa palavra, mas eu não posso perder a isenção que eu tenho quando eu prego a palavra. Novos membros podem vir, mas a graça que Deus me dá por ser isento, eu não quero perder de forma alguma. Você está comigo? Você não precisa, irmão. E eu falo isso com autoridade porque eu vivi isso na minha história. Quando a gente estava com essa entrevista, eu falei com o Kezinho: amor, e se for o tempo de a gente voltar para o Brasil? Eu cheguei a pensar: e se Deus deu para a gente a aprovação do Green Card só para saber que Ele nos aprova, mas por algum motivo Ele vai encerrar esse ciclo, a gente vai voltar para o Brasil para viver um novo romper? Deus não precisa de plano B, irmão. O que para a gente é um plano B, pode ser Deus arrastando a gente de volta para o plano A. E se o meu tempo for 2 anos? E se a estação que Ele tem para a gente na América for 3 anos? E se tem algo na Europa que Deus quer fazer através da nossa casa? Irmão, eu estou pronto para ir para onde Deus quer me levar, porque não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Estar em Miami é maravilhoso, se Deus estiver comigo aqui, irmão. Voltar para o Brasil é maravilhoso, se Deus me mandar voltar. Ir para a Espanha é maravilhoso, se Deus me mandar ir. Começar algo na Eslovênia é maravilhoso, se Deus me chamar para lá, irmão. O avivamento da Eslovênia, da Finlândia, do Brasil, dos Emirados Árabes, da Espanha, de Miami, irmão. Para quem sabe, para quem faz, tanto faz o que faz. Eu sei para quem eu faço. Um dia eu disse: minha vida é sua, faz o que você quiser. Papai, vem cá, filho. O americaninho quer pregar junto. Vem cá, preach. Come on. Preach, prega com o papai. Por isso a gente tem que ter um entendimento, irmão, que portas fechadas também são milagres. Portas fechadas também são milagres. Tem momentos que portas se fecham para que os nossos olhos se abram. Eu vi isso na minha tour. Eu estou encerrando, olha para cá.
portas se fecharam. Eu falei, Deus, é a maior vergonha do meu ministério. 9.000 pessoas já se prepararam para estar lá. Tem gente que comprou passagem aérea, hospedagem. É a maior vergonha do meu ministério. Deus falou, não, filho, eu estou preparando a maior honra do seu ministério. Filho, você sonhou com milhares, eu estou sonhando com dezenas de milhares. Foi você que não entendeu a dimensão. Eu estou fechando uma porta para abrir seus olhos. Não é uma tour, é uma cruzada. Já passamos de 30.000 pessoas inscritas. Irmão, a gente nem começou. Só tem um post sobre cada cidade. E já tem 3 vezes mais pessoas querendo viver esse tempo com Deus do que tinha antes de Deus fechar uma porta natural. Eu não sei quais portas talvez você possa ter visto se fechando nesses últimos tempos, mas eu quero te fazer esse convite, olhar pelos olhos da fé e entender que toda porta que Deus fecha é o convite para que o meu olho se abra. Você crê nisso? Tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!